A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o pastor Laércio Fernandes, o diretor do DEJADEM, que é o Departamento de Jovens da Assembleia de Deus de Mossoró, e estou aqui para participar com você do nosso devocionário de oração na campanha Nordeste para Cristo. E hoje, no seu 28º dia, eu quero trazer uma reflexão da Palavra de Deus para você sobre a verdadeira adoração pessoal. E há um texto na Bíblia que está escrito em Atos capítulo 1 e o versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. E o texto continua, obviamente, falando de outras coisas, mas a palavra mais utilizada no Antigo Testamento para se referir à adoração tem o sentido original em prostrar-se, isto é, um ato de rendição total àquele que reconhecemos como nosso Senhor e que é digno de receber toda a exaltação que lhe rendermos. A verdadeira adoração, meu irmão, acontece quando há reverência, quando há quebrantamento, quando há submissão, quando nós atraímos a manifestação do poder de Deus para a nossa vida como verdadeiros adoradores do Senhor. O salmista Davi, no Salmo 51 e o versículo 17, ele disse que a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ou também, num outro texto, ele diz que ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, no Salmo 138 e o versículo de número 6. A adoração em Jerusalém, ela tinha uma particularidade toda especial na vida daqueles que ali buscavam a presença de Deus. A Bíblia conta uma história que Jesus se encontrou com uma mulher samaritana, uma mulher de um lugarejo chamado de Samaria, que ao perceber que Jesus era um homem especial, que era um homem espiritual, ela resolveu perguntar-lhe sobre o local adequado para adoração. Era uma pessoa com sede espiritual e que tinha dificuldades porque não sabia onde deveria adorar. Ela queria saber qual templo no qual Deus estava e desejava ser adorado. Se era o templo de Jerusalém, que era o local de adoração dos judeus, ou o templo sobre o Monte Gerizim, onde os samaritanos haviam construído um lugar de adoração. Jesus respondeu que os judeus adoravam o que conheciam, confirmando o lugar de adoração a Deus, que era em Jerusalém, mas que o templo de Jerusalém seria destruído, assim como o do Monte Gerizim. E quero lhe lembrar neste dia que os verdadeiros adoradores, meu querido irmão, eles continuam tendo a oportunidade de adorar a Deus, porque sendo Deus Espírito, Ele pode e deseja ser adorado em qualquer lugar. E aí, quando nós falamos em adoração, ou sobre a verdadeira adoração pessoal, nós também não podemos deixar de lhe falar sobre o poder do Espírito Santo e a obra missionária. Ao prometer aos discípulos a promessa do derramamento do poder do Espírito Santo, Jesus lhes ordenou que não se ausentassem em Jerusalém, Atos capítulo 1. E diz a Bíblia que eles perseveravam unanimemente em orações e súplicas até que receberam o poder do revestimento que vinha do alto prometido por Jesus. Jesus lhes prometera que o poder que eles iriam receber lhes impulsionariam a testemunhar dele em todas as partes, desde Jerusalém até os confins da terra. Aqueles discípulos que eram tímidos naqueles dias se esconderam com medo após a morte de Jesus. Agora, eles estavam anunciando as boas novas de salvação com intrepidez, fortalecidos pelo poder que haviam recebido naquele dia. A Assembleia de Deus, meu amigo, meu irmão, é uma igreja que priorizou a busca pelo batismo com o Espírito Santo e isso a fez vigorosa na evangelização. Cada crente que aceitava Jesus era incentivado a buscar em jejum, em oração, adorando e glorificando a Deus. O batismo com o Espírito Santo é um marco da Assembleia de Deus em todo o Brasil. Quando todos os crentes conduziam um lenço na Bíblia,
era porque sabiam que iam chorar no culto em adoração e quebrantamento na presença do Senhor. E a igreja cresceu em número e em santidade. E eu quero lhe desafiar nesse dia a você buscar um despertamento da parte de Deus por uma vida de oração, de adoração, de súplicas, pela constante presença do Espírito Santo na sua vida, que isso gere na minha vida, na sua vida, na nossa igreja, um profundo desejo de alcançar vidas com a pregação do Evangelho. Os verdadeiros adoradores, eles serão sempre verdadeiros proclamadores do Evangelho de Jesus Cristo. Pense nisso no seu dia a dia, na sua jornada de fé, na sua caminhada com Deus, e eu quero concluir deixando com você 3 pedidos ou 3 motivos de oração dentro dessa campanha Nordeste para Cristo. O primeiro deles é para que os crentes sejam despertados para buscar a Deus em adoração, desenvolvendo um estilo de vida de súplica, quebrantamento e adoração. Um outro pedido é para que Deus gere nos crentes um desejo profundo pela experiência do revestimento de poder através do batismo com o Espírito Santo. E um último motivo de oração nesse dia para você é para que esta experiência provoque em nossa igreja um despertamento para a obra de evangelização e para as missões em todos os lugares até os confins da terra. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos neste dia especial pela tua presença na nossa vida e rogamos a tua bênção pelos milhares de ouvintes e aqueles que nos assistem nessa hora. Derrama, Senhor, sobre nós quebrantamento, adoração a Ti em toda a nossa maneira de viver e que o nosso culto, ele seja não só racional, mas que nós possamos, Senhor, influenciar a vida daqueles que estão ao nosso redor com o nosso culto pessoal de adoração a Ti. Abençoa todo o nosso Nordeste, abençoa a nossa cidade, abençoa toda a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém.